Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, mais uma manhã de quarta-feira que o Senhor nos permite respirar, ter o coração pulsando para viver os sonhos, os propósitos de Deus, entender por que estamos aqui, o que devemos fazer para que quando nós nos encontrarmos diante do Senhor, Ele possa dizer: vinde bendito do meu Pai, para aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Meus amados, é com muito prazer que nós começamos esse programa de hoje, esse último programa do mês de maio, aqui no quadro também Palavra Rema do Devocional Intimidade. Você quer mandar o seu e-mail, quem sabe você foi de uma forma tremenda ministrado, ou quem sabe até você tem uma crítica para enviar, manda aí para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Você pode estar encontrando também, eu vou verbalizar isso para você, todos os vídeos que nós passamos de todas essas palavras, você encontra tanto no site da TV, que é o tvmca.com.br, ali no Devocional Intimidade você pode encontrar, como também lá no canal do YouTube da Igreja do Evangelho Pleno, que é a IEP TV Itajaí, você pode estar encontrando ali, Igreja do Evangelho Pleno, você encontra todos os vídeos, os segmentos de todas estas mensagens. Meus amados, nós vamos então para a nossa última ministração desse tema tão especial que estudamos mês de abril e mês de maio. Vamos junto com o pastor Evaldo nesta manhã e esse é o Palavra Rema. Seja bem-vindo ao nosso cantinho especial de adoração nesta manhã. Pastor Evaldo Coelho, muito bom dia ao Senhor. Bom dia, irmã Mônica, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Hoje ele economizou um pouquinho mais as palavras, né? Glória a Deus. É bom demais a gente estar junto aqui, né, pastor? Porque nós estamos o quê? Quase 6 meses já de Palavra Rema, né? 6 meses. Quase 6 meses de Palavra Rema. E se nós formos ver tudo aquilo que Deus já ministrou e o quanto nós temos crescido nesses dias no Senhor, isso é algo muito importante. Mas mais importante do que crescer e aprender é também aplicar aquilo que se recebe do Senhor. Eu tenho a impressão que Deus só me revela para poder trazer para você abençoar a tua audiência. Oh, pastor, coisa linda, que privilégio, hein? Não é verdade? Que maravilha, pastor. Mas também é o legado de toda uma vivência, né? O Senhor já tem mais de 20 anos de ministério hoje. E nessa caminhada Deus foi trazendo muitas coisas, tanto a palavra revelada, mas a palavra revelada praticada no dia a dia, né? E por isso que eu vejo que é tão importante a gente parar para ouvir a palavra de Deus, mas também parar para ouvir e ver e caminhar com pessoas que vivem a palavra e que ministram essa palavra. Mas interessante que essas palavras eu não conhecia bem, eu aprendi porque me preparei para vir conversar com você e aí veio essa coisa maravilhosa e aqui na hora da gravação, Deus ainda muda e nos ensina mais. É verdade, né? A gente, muitas vezes aqui, gente, você que está aí do outro lado, nós começamos a ministrar, a gente tem todo um trabalho, nós montamos um script, tudo certinho, mas Deus, ele tem essa particularidade de vir muitas vezes e desconcertar aquilo que a gente está fazendo, né, pastor? Verdade. E fazer do jeito dele, né? E interessante que nesses versículos, Mônica, disse Jesus: eu estive preso e você não foi me ver, eu estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me deste de vestir, estive enfermo, não fosse me ver, não me visitastes. Então preste atenção, irmã Mônica, preste atenção, querido telespectador, porque eu acho que é bombástico que eu vou falar. Se eu pegar e visitar todos os presos, se eu levar muita roupa para as pessoas que não têm roupas, que não têm agasalho. E se eu levar cestas básicas em toda a cidade, e se eu visitar a maioria das casas, levando um consolo no sentido físico, um botijão de gás, etc, etc, eu estou cumprindo a letra da palavra. A letra mata, o Espírito é que dá vida à letra. Esse texto está falando disso na letra. Agora eu precisaria aplicar no espiritual. Se eu fizesse as visitas no cadeão, se eu fizesse as visitas nos hospitais, se eu levasse os agasalhos, se eu levasse a comida, se visitasse as pessoas que estão abatidas, cumpriria a parte do versículo, a parte A. Não cumpriria a parte B, porque a letra mata. Se eu ficar só com o exemplo, eu não cumpro a doutrina. No que temos feito na maioria dos casos, nós temos cumprido o exemplo bíblico e não temos cumprido a doutrina bíblica.
A doutrina, por exemplo, do corte de cabelo, diz que a mulher não deve cortar o cabelo e então ela deve usar o véu. Mas a doutrina é submissão ao marido. Então eu fico com o exemplo, ou eu não corto o cabelo, no caso de uma mulher, ou eu coloco o véu para orar e eu não me submeto em casa. Eu fiquei com a letra e não fiquei com o espírito que dá vida à letra. Eu fiz uma doutrina de certa forma errada, porque eu obedeci na letra, mas não obedeci no espírito. E obediência no espírito, naquele caso de Coríntios capítulo 11, é submissão ao marido. No caso de colocar o véu para adorar a Deus e para orar, ou deixar o cabelo comprido, significa o exemplo do texto. Veja que a gente sempre abandona a doutrina e fica só com o exemplo. Nesse caso, nós mostramos o exemplo bíblico e do Espírito, que para visitar uma pessoa, como você vai mostrar aqui, a gente tem que saber o que está fazendo. Glória a Deus. Então, esse texto que a gente está estudando, que é Mateus capítulo 25, né, versículo 34 a seguir, e nós estamos então lá na altura da palavra visitar. E no grego e no hebraico, que é o que nós usamos aqui no Palavra Rema, né, que é esse aplicativo do Oliver Tree, você pode então visualizar com a gente. Agora nós vamos ver então a raiz da palavra visitar, que ele é a grega ou é a hebraica, aqui pastor? É grego. É grego, né? Que eu não sei como é que fala grego, mas vamos pensar que seja erchomai, erkomai, né? E essa palavra então diz para nós, vir de um lugar para outro, usado tanto de pessoas que chegam, quanto daquelas que estão retornando. Vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir, achar lugar ou influência, então tem várias colocações ali. E o que o Senhor trouxe ao nosso espírito é aquela questão, nós temos que cuidar tanto dos novos, quanto daqueles que retornam. E aqui como exemplo nós usamos a questão do filho mais velho na parábola do filho pródigo. Nós teríamos que pensar antes, Mônica, na hospedaria. A igreja é uma hospedaria. Quando o enfermo, quando o doente foi levado para hospedaria, não foi levado para um hospital. Ele não precisava de uma cirurgia, ele não tinha um corte, cuidados, né? ele não tinha um perna amputada, ele não tinha a caixa craniana ferida. Ele precisava de cuidados espirituais. Ele chega e ele sai. Então, está dizendo que fazer uma visita é ver quem está chegando e ver quem está voltando. Retornando, exatamente. Então, se você pensar numa igreja como hospedaria, você tem que continuar cuidando de quem está hospedado e você tem que estar cuidando de quem está chegando e você tem que estar cuidando de quem está retornando. E você também tem que cuidar de quem está visitando, porque uma visita, quando alguém faz uma visita, no caso de chegar no local onde você está, um bom atendimento é tudo, né? Exatamente. E essa questão espiritual, quando a gente fala, por exemplo, do bom atendimento, ela não pode ser feita só na carne. Ela eu vou receber bem essa pessoa, vou atender bem essa pessoa, vou tratar muito carinho. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, isso é o mínimo. Mas atrás disso tudo eu tenho que espiritualmente levar uma carga de vida e de bênção que possa transformar a vida dessa pessoa e marcar a vida dela de alguma forma, que ela venha querer esse Jesus que eu estou apresentando para ela naquele momento. Ontem tivemos um culto que estava pregando sobre o semeador. E de repente eu falei assim, a minha alma tem sede assim, de soluçar na presença de Deus, de chorar. E de repente fomos acometidos assim, de um choro, de um gozo. E foi assim muito maravilhoso, cultos que acontecem uma vez por mês, uma vez por ano. Né? E as pessoas que estavam visitando foram visitadas por aquela graça de Deus que veio ali e elas puderam chorar copiosamente na presença de Deus. Não um choro de tristeza, mas um choro de alegria. Naquele dia, aquele local era uma hospedaria no sentido que tinha o socorro na alma do ferido, a pessoa que estava deprimida foi curada, a pessoa que estava angustiada saiu a angústia, porque o choro de uma vida cristã na presença de Deus é uma coisa linda. Então, ontem conseguimos fazer um pouquinho daquilo que é o papel da igreja, quando a pessoa foi nos visitar e quando a pessoa esteve ali naquele culto de Santa Ceia, a gente conseguiu cumprir esse papel. Numa vez a gente consegue, raras vezes a gente consegue e nas outras não. Significa que a gente precisa ter um pouquinho mais de graça de Deus, um pouquinho mais de sabedoria e de entendimento
principalmente os líderes, para saber o que o povo tanto necessita. Isso é construído na busca diária, né? Isso é construído numa vida de entrega, numa vida, eu digo assim, de renúncia, porque eu renuncio, muitas vezes, até na questão do tempo, por exemplo. Eu renuncio coisas minhas, eu renuncio o meu tempo, muitas vezes, para que eu possa... Foi o que Jesus fez, ele renunciou a sua própria vida, ele renunciou ao trono, ele renunciou à sua vontade para que ele pudesse viver a vontade de Deus. Onde preguei, Mônica, que ele vai começar o ministério de popularidade, e ele vai começar o ministério de popularidade, a gente sabe que para alguém lançar um produto no mercado, precisa ter um marketing muito bom, precisa ir no meio de comunicação, precisa ter um bom layout, precisa contratar uma empresa de marketing para se lançar no mercado, estabelecer uma marca, patentear a marca. E não é fácil você se lançar hoje no mercado tão competitivo. Claro, com certeza. Naqueles dias ele tinha a mesma dificuldade. E ele foi financiado por duas mulheres, Joana, a esposa do procurador Cusa, que era do governo romano, e mais Maria Madalena e outras. Mas tipo assim, umas 6, 8 mulheres é que financiaram as campanhas evangelísticas. E eles tinham então um recurso mínimo, mas eles tinham uma graça que fazia toda a diferença. Às vezes a nossa igreja está muito bem instalada, mas o ambiente não está saturado da presença de Deus. Imagina, a Bíblia diz que afluiu muitas pessoas para ver o quê? Eles só tinham 2 bolsas, eles só tinham um vestido e só tinham uma sandália. E eles não tinham lugar onde fazer a reunião. Era de aldeia em aldeia. Hoje a gente tem muito material. A igreja hoje tem ouro e tem prata, mas não tem a graça de Deus. Naquele dia, Pedro e João foram no templo, e na porta chamada Formosa, tinha um paralítico pedindo um recurso. Alguém vai na igreja para pedir recurso. Mas ele disse, recurso nós não temos, mas uma coisa que temos, vamos lhe dar gratuitamente. Você pode se levantar daí e voltar a andar. Isso é o que a gente pode te oferecer. E esse é o nosso melhor. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo nesses dias, que é retornar esse amor à simplicidade do dia a dia, à simplicidade da palavra que nos transforma, que nos transformou e que nos colocou como igreja no lugar onde nós estamos hoje. Né? No caso do filho mais velho, quando o filho mais moço estava retornando, ele não quis mais entrar na casa do pai. E ainda disse que o pai não tinha bom senso. Ainda disse que o pai, para ele, nunca tinha dado nada. Ele estava fazendo uma guerra ali e muitas vezes eu e você, Mônica, também fizemos isso e a gente perde a noção do que é o reino dos céus e a gente perde. É aquele filho que não amadurece, que ele vive a vida inteira do lado do pai, ele sabe quem é o pai, ele sabe que é filho, mas não vive como filho, não vive como quem conhece. Ele conhece em palavras, mas a sua ação não demonstra esse amadurecimento da palavra nele. O que eu acho mais difícil, irmã Mônica, querido telespectador, é que o caráter do cristão ele é oscilante no sentido de que ele continua sendo um ser humano. E um dia ele pratica tudo certinho, está doutrinado e é bom, no outro dia ele começa um pouquinho de inveja, um pouquinho de ira, um pouquinho de raiva, e ele não faz um dia tão bom. Até que o Espírito vem e convence ele de novo, e ele se torna de novo um cristão bom, ou seja, é uma guerra entre o mal e o bem, entre a carne e o espírito, porque o homem continua sendo carne. E para ele se manter no espírito, ele precisa travar uma verdadeira batalha para fazer aquilo que o Espírito Santo quer. O apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Para eu não fazer, eu tenho excelência. Mônica, para fazer o que Deus quer, eu tenho uma dificuldade incrível, mas para fazer o errado eu faço por excelência, acontece naturalmente. Eu não preciso pregar nenhum esforço para ser duro, para ser grosso, para dizer palavrões, para tratar as pessoas sem dignidade, para ser duro para as pessoas é facílimo. O difícil é ser outro. A gente vai voltar daqui a pouquinho com a continuidade desse tema, meus queridos. A gente está no final do tema, mas se a gente não cuidar, a gente vai mais longe, né, pastor? 30 segundinhos, devocional, intimidade, palavra rema, já volta.